Neste vídeo, nós estaremos analisando a capa da revista The Economist, que prevê qual é o cenário que nós iremos enfrentar a partir do ano de 2024. Bem, este é um dos assuntos mais comentados no mundo nos últimos dias. Existem pessoas de várias regiões de toda a Terra que estão tentando decifrar o que está por trás desta capa. E não é à toa. Acontece que a revista The Economist todos os anos traz previsões para o que vai acontecer mais à frente. E assustadoramente, eles sempre acertam. A revista The Economist ela trata especificamente sobre política internacional, economia internacional, tecnologia, enfim, é uma revista jornalística, mas, na verdade, vai muito além disso, né? Como as pessoas já perceberam, inclusive. É uma revista que possui aí, assim como Simpsons, assim como diversos outros meios de comunicação, uma grande influência dos globalistas que utilizam desse aparato para poder brincar com a humanidade e mostrar quais são os próximos passos da sua agenda. Eu estarei fazendo essa análise com base na numerologia oculta cabalística, que é usada pelos luciferianos. Também estarei fazendo uso de algumas notícias, de alguns artigos que li, que demonstram, por exemplo, o significado de certas coisas aqui. Então, será algo baseado, né, na realidade, baseado na geometria e não na mera subjetividade, essa análise que iremos fazer aqui. Bem, antes de continuarmos, eu gostaria de agradecer, como é de costume, aos amigos que colaboram com o trabalho aqui do Matrix Mundial através de ajudas via Pix. Desde o último vídeo que lançamos até esse que você está assistindo agora, um irmão contribuiu e eu gostaria de agradecer imensamente a esse gesto dele. Também gostaria de agradecer, é claro, a todos que desde o início desse chamado estão contribuindo para este trabalho, contribuindo com a minha vida e entendem tudo o que vem acontecendo, todas as dificuldades que eu tive por conta das perseguições, por conta de todo o cerceamento de liberdade, enfim, por conta de tudo, né? Manter esse trabalho tem um grande peso na minha vida, já não é de hoje, e as coisas de uns meses para cá vêm apertando por conta de várias e várias situações que eu já abri aqui para vocês, de perseguições, enfim, que vêm para nos fazer parar. E sem os irmãos, verdadeiramente, teria sido impossível. Então, assim, agradeço a todos, tá? Quero deixar muito claro que o meu intuito não é manter essa campanha de ajuda que é o Matrix Mundial por muito tempo. Na verdade, eu não quero que isso se estenda nem por um mês. Eu já estou procurando alternativas para poder mudar as coisas, inclusive favorecendo os irmãos, ok? Quero deixar aqui que eu vi que houveram pessoas que contribuíram mais de uma vez, né, inclusive com valores generosos. Eu agradeço a todos, independentemente do valor, independentemente de quantas vezes ajudaram. Cada contribuição foi grandiosa para mim e me ensinou bastante, né, porque eu não esperava por isso. Então, assim, nesse momento, nós ainda estamos aqui abrindo o nosso Pix para poder receber essa ajuda, porque ainda é necessário. O ataque foi forte mesmo, então caso você possa contribuir, qualquer valor nesse momento é extremamente importante, tá? Vamos continuar com a nossa análise desta revista The Economist, que nos fala qual será o cenário do próximo ano. Neste momento eu estarei fazendo uso da gematria, a numerologia oculta cabalística, que é usada pelos luciferianos feiticeiros desde a antiga Caldeia, né, e passou pelos babilônicos e depois disso, né, enfim, pelo povo judeu e depois disso pelos luciferianos em sociedades iniciáticas, escolas de mistério, sociedades secretas, enfim, a gematria está em todos os lugares. E, inclusive, né, só para que você tenha uma ideia, nós temos um dos maiores satanistas de todos os tempos, que é o Aleister Crowley, e ele recebeu alguns dos conhecimentos, filosofias, profecias, né, para o futuro e determinadas ciências ocultas de demônios, tá? Isso
Inclusive está muito evidente na biografia dele. Um desses demônios é Aiowas, se eu não me engano é assim que se pronuncia, e o outro é Lan, que inclusive se parece muito com um extraterrestre. O que ocorre? Esses demônios passaram para Crowley a gematria, e Crowley ensina para os seus adeptos como fazer uso dessa arte oculta, tá? Para interpretar inclusive, né, o livro da lei, para interpretar outras coisas. Então assim, para eles a gematria é extremamente importante, e a própria história recente aí dos feiticeiros, dos ocultistas demonstra isso. Bem, usando inclusive do método que partiu aí dos estudos decorrentes de Crowley, que é a English Kabbalah, nós temos o seguinte: a sentença O Mundo à Frente em 2024, que é o título dessa revista, possuindo o valor 69. E este é um valor de muitos significados importantes para os luciferianos. Veja só essa imagem aí, que é uma ilustração maçônica. Você percebe alguma coisa? No topo do arco, nós temos o 69 sendo mostrado ali. E por quê? O 69 ele possui vários significados, tá? Ele, inclusive, está ligado ao acontecimento de eclipses, e aqui na capa nós temos um eclipse sendo evidenciado. Eu já vou estar falando mais sobre isso. Mas não é só sobre isso que o 69 está ligado, tá? Assim como os eclipses, né, trazem, por exemplo, rituais grandiosos, o 69 está inclusive ligado aí a certas práticas que são feitas pelos luciferianos dentro das sociedades secretas e iniciáticas, enfim, fraternidades, que eu particularmente não vou falar aqui porque são práticas adultas, mas que a escritura sagrada abomina, né? Mas eles acreditam que na verdade isso dá energia para eles, que eles ficam fortes fazendo isso, que as entidades se agradam, enfim. Então o 69 tem vários significados, tá? Profanos, significados verdadeiramente ligados aí a Satanás. E o que ocorre? Como eu disse a você, esse é um número extremamente importante, um valor extremamente importante, que está ligado aos eclipses para eles, né, a junção de dois corpos diferentes. Inclusive, na gematria, a palavra eclipse também possui o valor 69, provando aquilo que eu acabei de dizer para você. Agora, eu te pergunto, por que uma revista que fala sobre economia mundial, política mundial, traz aqui, na sua ilustração, para os principais acontecimentos, a formação de um eclipse? Assim, vamos trazer para o conhecimento aqui mais popular. Os eclipses eles não influenciam na economia, na política, né? Então não seria relevante retratar isso na revista, certo? Porque assim, nem para as pessoas comuns o eclipse também tem grande significado. As pessoas são curiosas sobre, gostam de tirar foto, etc., gostam de ver, gostam de presenciar, mas não é algo extremamente relevante para o mundo, né? Mas existe uma classe de pessoas que vê os eclipses de forma extremamente relevante. Como eu disse, os luciferianos. Por isso que o eclipse está aqui, né? Nós teremos um eclipse que irá, inclusive, acontecer bem em cima dos Estados Unidos, né? E a comunidade de pesquisadores da gematria já vem falando sobre esse eclipse há anos. Eu venho ouvindo sobre ele há anos, né? E eles vão mostrando a conexão que esse eclipse tem com outras datas, e aí vai compilando 666, vai compilando 888, vai compilando várias coisas, né? A diferença da data desse eclipse para outros acontecimentos do passado. Então, assim, eclipses são extremamente importantes para as elites, e eles demonstram isso porque eles fazem com que eventos importantes ocorram um pouco antes, durante ou um pouco depois de eclipses, né? Eu até mostrei para você, por exemplo, eu me recordo aqui da cerimônia de coroação do rei Charles, né? Eles escolheram uma data próximo de um eclipse para isso, tá? Aqui só trazendo uma prova para você. Se eu seguir nesse assunto aqui, a gente vai parar em 1 hora de vídeo, o que não é o objetivo. Então, haverá um grande eclipse em 2024. Na verdade, haverão 4 eclipses, mas um deles é extremamente significativo para as elites, e você veja a cor que esse eclipse forma, né? Uma cor escura. A mesma cor que forma aqui embaixo também, tá? Onde nós temos aqui azul e vermelho, se fundindo, até que eclipsam e formam também um círculo escuro. Eu já vou estar falando sobre isso, tá?
Na gematria, além de eclipse possuir o mesmo valor que o título dessa revista, 69, nós temos a Era da Escuridão, formando o valor 69. E perceba, o eclipse, tanto de cima quanto de baixo, formam, né, um círculo escuro, como eu disse. A sentença mega sacrifício também possui o valor 69. E eu não tenho dúvidas de que este será um ano de mega sacrifícios. Essa própria capa deixa isso de forma muito clara e nós temos também o eclipse evidenciando isso, evidenciando que as elites não vão deixar isso passar à toa. Eles vão deixar aí a sua assinatura, eles vão agradar os deuses deles durante esses acontecimentos. Outra sentença que possui o valor 69 é: o fim está próximo. E é curioso, né? Porque nós temos uma ampulheta sendo mostrada acima do eclipse, onde o tempo verdadeiramente está se acabando, né? E essa é uma mensagem muito clara para nós. Só que essa ampulheta, ela não simboliza apenas o fim dos tempos, porque isso a gente já sabe, está acontecendo. Mas ela está conectada, ela passa ali no meio do eclipse, ou seja, é algo ritualístico com que este fim dos tempos está ligado, né? E ela chega, o ponto dela chega a uma urna de votação, que também possui simbolismos ocultos aqui, tá? A gente possui o cubo, que está ligado a Saturno, enfim, mas não vou nem entrar nisso porque não é relevante. Esse cubo aqui de votação, que possui uma cédula entrando, ele representa a democracia mundial, tá? Então, basicamente, nós estamos vendo o fim próximo, mas também o fim, nesse momento, que é o que a gente vai ver nos próximos anos, da democracia mundial. E a sentença democracia mundial também possui valor 69. Os processos que vão acontecer daqui para frente, né, vão fazer com que a democracia deixe de existir. A Agenda 2030 e outras iniciativas globalistas, elas vão acabar com a soberania dos países. E a gente, inclusive, já está vendo medidas dentro do Brasil sendo levantadas por autoridades, né, e aprovadas, inclusive, de uma hora para outra, e em outros países também, que vão contra a liberdade das pessoas, que vão contra os direitos, enfim. E as coisas vão piorar ainda mais. Então, assim, o tempo está acabando, inclusive o tempo da democracia, que representa a liberdade, que representa a garantia de direitos. Tudo isso vai acabar. 2024 vai dar, né, um pontapé inicial no fim dessa farsa toda, né, da democracia. Inclusive, eu trouxe para você um estudo falando sobre os regulamentos sanitários internacionais. Em 2024 eles serão votados e representam já o fim da democracia mundial. Então, tudo se conecta, né? E isso vem para quê? Qual é o objetivo final do fim da democracia? É estabelecer um novo sistema, que é a conhecida nova ordem, mundial, que também possui o valor 69. E o que essa nova ordem mundial representa? O sistema do anticristo. Quando a gente entende isso, fica fácil decifrar qual é o simbolismo que está abaixo aqui deste cubo, desta urna de votação, onde nós temos círculos azuis, outros vermelhos, e aí eles vão se unindo, vão eclipsando, vão perdendo a sua cor, até que desaparecem por completo e surge um círculo negro, né, com inclusive um simbolismo ocultista, que é o Vesica Piscis, e um símbolo de interrogação no meio. O que isso quer dizer então, Lucas? Por que é claro? Bom, já que vai haver o fim da democracia, como está sendo indicado aqui, a dinâmica de vermelhos contra azuis, de direita contra esquerda, vai acabar. Gradualmente, nos próximos anos, ela vai acabar. E nós já estamos vendo, inclusive, como dentro desse teatro político, a nossa opinião está passando a não ter valor nenhum, né? As pessoas já não determinam absolutamente nada. Um sistema novo, né, uma dinâmica nova política está se formando diante dos nossos olhos, que é a dinâmica da nova ordem, né? Então, essa questão de direita e esquerda vão desaparecer, vão desaparecer, vão desaparecer, até o ponto que elas vão sumir, né? E vai se formar algo novo. Inclusive, o Vesica Piscis é justamente isso, né? É a união do masculino, do feminino, dos opostos, dando nascimento a algo novo, né? Algo extremamente poderoso, inclusive. Então é isso, é o início da nova ordem, o fim da democracia, o fim
da dinâmica política que divide a sociedade hoje para algo extremamente diferente em um futuro próximo. Agora, é claro, muitas coisas terão que acontecer para que as pessoas também aceitem essa mudança, né? Uma dessas coisas é a crise generalizada que vai ocorrer, né? As pessoas não vão ter mais tempo nem interesse de ficar discutindo sobre política. As pessoas vão querer que os seus problemas sejam atendidos. Hoje mesmo a gente já vê que tem muita gente no Brasil, né, desanimando com política, desanimando de discutir sobre política, entendendo que política é um jogo de cartas marcadas. E eu não digo nem pessoas que são despertas, né, são pessoas comuns que enxergam, nossa, meu voto não tem sentido nenhum, discutir não tem sentido nenhum, protestar não tem sentido nenhum, não tem efeito nenhum. Mas o que eu quero é que minha família não passe fome, que certos problemas não me afetem. É justamente isso que vai acontecer. E o que a elite está indicando aqui? Que esses problemas, que inclusive vão tomar as principais preocupações, os principais anseios das pessoas, vão se intensificar e outros vão começar no ano de 2024. Tá? Vamos começar pelo clima. Né? Nós temos aqui, do lado do presidente Xi Jinping da China, um termômetro sendo mostrado e ele está no limite. Tá? E do lado do termômetro, nós temos ali chamas, e isso representa as queimadas nas florestas que estão acontecendo em todo o mundo desde o início da década. Ocorrem um pouco mais antes que isso, mas no início desta década, no início de 2020 até aqui, isso vem aumentando bastante. E não é um problema subjetivo, um problema qualquer, não, é um problema sério, porque essas queimadas estão acontecendo em fronteira com grandes centros, tá? Então isso vai prejudicando a saúde das pessoas, vai prejudicando inclusive o fluxo aéreo, né? Porque, enfim, é muita fumaça, temperatura muito alta, isso prejudica os voos em determinadas regiões, né? Enfim, isso traz vários problemas, traz problemas às plantações, traz muitas questões aí que são desafios para a sociedade. E lembrando aqui de cabeça para você, tá? Essas queimadas vêm acontecendo na Argentina recentemente, imagens assustadoras foram divulgadas, né, disso. Aconteceram também no Canadá, aconteceram em certas partes da Europa, no Brasil também já vem se falando sobre isso. Então, isso vai prejudicar a economia mundial, inclusive, e vai trazer consequências devastadoras para a sociedade, né? Não só isso, temos outra que referência à questão do clima, que é do lado do Biden, tá? Onde nós temos ali um símbolo de um ar forte, né? Que você pode interpretar como um ar forte, ou talvez como tornado, como furacão, né? Enfim. Então, nós teremos fenômenos climáticos extremos acontecendo no ano de 2024, se intensificando até, né? Isso está dentro da farsa da mudança climática, que dentro da geometria possui o valor 69. Como assim farsa, Lucas? Essas coisas não estão acontecendo? Sim, elas estão acontecendo e elas irão se intensificar. Eu não nego isso. Agora, isso está sendo fabricado, há um controle por trás de todos esses eventos. É por isso que eles estão anunciando que vai acontecer. Eles sabem que vai acontecer porque são eles que estão por trás disso. Na geometria nós também temos aí a sentença controle do clima possuindo valor 69, tá? E assim, caso você ache que o que eu estou falando aqui é um absurdo, que não existe esse negócio de controle do clima, Lucas, pelo amor de Deus. Isso é uma historinha, é impossível controlar o clima. Bem, eu vou te recomendar aqui algumas fontes, tá? Da própria grande mídia, inclusive, que vão te provar por A mais B que eles admitem que sim, existe essa tecnologia. Bem, há alguns anos atrás, se não me engano, a Record fez uma matéria falando sobre a tecnologia chamada HAARP, que é uma tecnologia que foi registrada, patenteada pelos Estados Unidos e permite o controle da ionosfera. Nessa própria matéria, eles mostram algumas experiências feitas ali em ambientes controlados do uso do HAARP. Primeiro ponto. Segundo ponto é uma entrevista que aconteceu nos Estados Unidos, onde o físico Michio Kaku, que é um dos mais respeitados do mundo, diga-se de passagem, ele está ali conversando com os repórteres e ele fala que os cientistas
já tem tecnologias para controlar o clima, inclusive com lasers, né, que podem trazer várias condições climáticas e até mesmo raios. Nós temos também uma matéria que foi divulgada pela BBC, tá? Aonde se mostra a NASA usando de um aparato que cria nuvens e faz com que certas regiões venham a chover. Isso favorece de alguma forma alguma atividade que eles fazem lá, né? Explicado na matéria, né? Fora que a ONU, nesses últimos anos, em várias reuniões, vem discutindo o uso de geoengenharia para poder controlar artificialmente o clima da Terra em certas partes, para que possa salvar aí a fauna, a flora e possa ajudar, inclusive, eventualmente, na produção de alimentos e também na crise hídrica que vai se transformando em uma grande crise energética. Então, eles não negam isso. Só quem nega é você, porque você acha que isso não é possível. Mas existe muita coisa que há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás não era possível no imaginário popular. Por exemplo, pegar um telefone com a sua mão e mexer na tela. Hoje é possível. Não era possível imaginar um robô, por exemplo, andando, se mexendo, falando. Hoje já é possível. Robôs com inteligência artificial. Então, assim, hologramas, várias tecnologias estão surgindo, a gente está ficando familiarizado com elas e eu te digo, existem muitas coisas que não nos são apresentadas de forma clara que são usadas contra nós. Agora, essa tecnologia, que nas últimas décadas, inclusive, vem sendo denunciada por figuras importantes, como o próprio Ted Gudson, que foi o ex-agente-chefe do FBI, ela já é usada há muito tempo contra nós. E há muito tempo eles já deixaram evidente que essa tecnologia existe, porque não havia mais como esconder, né? Enfim, vamos continuar aqui. Nós temos também, acima, uma outra crise, que de acordo com eles vai começar em 2024, que é a crise econômica. E aqui é para dar um frio na barriga, porque quando a gente fala de crise econômica, a gente fala de fome, a gente fala de preços exorbitantes em tudo, a gente fala sobre inúmeros problemas. Tá? A crise econômica não é o que afeta a bolsa e afeta o empresário, afeta o acionista. Não. Isso aí é apenas parte do problema, tá? Que inclusive acaba caindo em nós também. Crise econômica é algo sério. Então o que nós temos aqui? Nós temos um gráfico sendo mostrado, onde existem 4 moedas, digamos assim, as 4 principais moedas hoje no mundo, que são euro, libra, dólar e ien, né? A moeda dos Estados Unidos, a moeda do Reino Unido, a moeda da União Europeia e a moeda da China. E esse gráfico mostra uma queda gradual, uma crise gradual dessas moedas, do valor dessas moedas. Na geometria, a sentença recessão global possui o valor 69, assim como o título da revista, né? E é o que nós estamos vendo aqui, o início de uma recessão. Como eu disse, isso traz vários problemas. Isso traz uma instabilidade completa. A palavra instabilidade também possui o valor 69. Lucas, mas qual é o objetivo final deles com isso? O objetivo final deles, de fato, é construir todo o cenário para que as pessoas larguem de uma vez por todas o dinheiro físico. Então eles vão destruir todas as moedas mundiais, né? Tanto essas quanto outras. O nosso real, o peso, né, e outras moedas. Então, eles querem trazer a nova moeda que é o CBDC, que é uma moeda digital. Ou seja, eles querem transformar a sociedade em uma sociedade cashless, uma sociedade sem dinheiro. E a sentença cashless, sem dinheiro, também possui o valor 69 na geometria, tá? O CBDC, ele, como eu já mostrei para você aqui em nossos estudos, vai fornecer às elites um controle nunca antes visto. Eles vão poder determinar o que você pode fazer com o seu dinheiro muito antes que você faça. Não é depois, é antes. Então, assim, eles vão poder determinar quanto você vai poder gastar, por exemplo, no supermercado por mês, como acontece já na China, né? Eles vão determinar para quem que você pode transferir seu dinheiro. Se existe uma pessoa indesejável para eles, você não vai poder transferir para essa pessoa, por exemplo, né? Eles vão poder determinar se você vai poder comprar um carro, se você vai poder comprar uma casa, enfim, tudo.
tudo. É uma moeda programável, né? E eu já mostrei isso no estudo para você, tá? Não é uma conjectura, é uma realidade. Eles já anunciaram e deixaram isso muito claro. Na geometria acontece que controle populacional também possui o valor 69. Então, todo esse processo de recessão global, de crise, ele vai culminar, no final das contas, para o controle da sociedade, né? Do lado, existe ali um símbolo que eu vou estar decifrando com você e nem vou usar da geometria para isso porque ele é muito óbvio. Nós temos um navio sobrecarregado com containers, né? Uma torre de containers em cima de um navio. O que isso quer dizer, Lucas? Bem, o mundo hoje depende quase que exclusivamente no que diz respeito à exportação de alimentos de países para países, exportação de outras coisas também de países para países, do transporte naval. E veja, por exemplo, o que aconteceu lá na Batalha da Ucrânia, né? Nós tivemos a região do Mar Morto ali, completamente interditada pela Rússia, que impediu a Ucrânia de exportar através de navios alimentos extremamente necessários para determinadas regiões do mundo, como trigo, óleo, enfim, e várias outras coisas que a Ucrânia é recorde em produzir. Então, a própria FAO da ONU disse, olha, o que a Rússia está fazendo aqui vai ter uma consequência dramática para o mundo. A gente vai ver regiões na África sofrendo ainda mais fome, regiões na Europa sofrendo ainda mais fome, regiões de outras localidades do planeta sofrendo fome ou alta no preço dos alimentos por conta disso, por conta dessa interrupção dos navios ali na região do Mar Negro. O que eu entendo é que isso pode piorar. Existem outras regiões do mundo que estão em disputa, regiões navais no caso, né? Que são ali usados pelos Estados Unidos, que são usados por países europeus, então provavelmente a gente pode ver um problema relacionado a isso aí, tá? Ou um grande acidente que cause uma determinada crise. Mas assim, eu apostaria na guerra, ok? E no bloqueio de estreitos, de passagens navais importantes. Agora, voltando para a gematria, eu quero ir mais acima, perto do Putin e do Zelensky. Nós temos, ao lado deles, certos aparatos usados no, digamos assim, espaço, né? Nós temos um satélite, nós temos 2 foguetes e nós temos uma sonda. Dentro da revista The Economist, o autor ele fala que haverá, no próximo ano, uma missão da NASA onde eles vão rodear a Lua, né? Ou seja, um teatro para enganar gente boba. Você me perdoa a sinceridade, tá? Porque isso não existe. Agora, nós temos que focar bastante no espaço. A questão não é essa missão da NASA, a questão é o espaço, ok? Por quê? Nos últimos anos, a propaganda alien vem aumentando. A gente viu, por exemplo, nesse ano, OVNIs invadindo o espaço aéreo de países, né? A gente viu aí cientistas falando sobre sondas de alienígenas próximas da Terra. A gente viu cientista importante indo na televisão americana, por exemplo, falando publicamente que alienígenas existem e temos provas disso. Então, esses símbolos aqui que miram no universo, eles querem nos falar não sobre a missão na Lua, eles querem nos falar sobre outra coisa, sobre aliens na Terra, que também possui o valor 69 na gematria. Quem são esses? São os anjos caídos, considerados aí os deuses da antiguidade, por muitas civilizações, os Anunnaki, por exemplo, né, dos antigos sumérios, aonde eles realmente admitem que são deuses, né, que criaram a humanidade e que nos deram todo o conhecimento. Não é uma narrativa diferente de outras civilizações, tá? Então, deuses da antiguidade possuindo o valor 69. E nós veremos aí, provavelmente com o aparecimento de aliens e talvez coisas ainda mais impactantes, o uso do projeto Blue Beam, dos hologramas no céu, também possuindo o valor 69. Vamos agora um pouco mais abaixo, aqui falando sobre transhumanismo e tecnologia, né? Nós vemos uma tela e um olho aqui que simboliza a inteligência artificial, tá? O próprio autor da revista fala isso. Só que esse é um símbolo que a gente conhece bem, como o olho que tudo vê. Na geometria também possui o valor 69, assim como a capa da revista e tudo que a gente já viu até aqui, né? E isso representa o quê? Isso representa a biotecnologia. A gente vê, né, que existem cabos
ligando diferentes cérebros. Biotecnologia também possui o valor 69 na gematria, inclusive, tá? Isso aqui, basicamente, é uma tecnofeitiçaria, ok? É a alteração da estrutura humana, é a perversão da imagem e semelhança do Criador. Tecnofeitiçaria também possui o valor 69 na gematria. Esse processo de transhumanismo, esse processo de tecnofeitiçaria, ele está ligado à marca da besta, como eu venho falando aqui para você, manipulação genética e etc. Marca da besta também possui o valor 69. Eles querem corromper a nossa alma. Na verdade, eles querem obter o controle dela, né? E existe algo bem interessante. No hebraico existe um termo chamado Neshama, tá? Que é justamente o fôlego de vida dado pelo Criador para todos os homens, ou seja, a alma, né? Neshama também possui o valor 69, ou seja, esse processo todo aí, que inclusive envolve a inteligência artificial, que vai se integrar com o nosso cérebro, e isso não sei o que estou falando, tá? Vários jornais já trouxeram aí relatórios sobre isso. Esse processo, ele visa trazer aí a marca da besta, ele visa roubar a nossa Neshama, a nossa alma, tá? E nós estaremos falando cada vez mais isso aqui no canal, ok? Um assunto que as elites não querem que você saiba. Pois bem, tudo isso que a gente está vendo aqui são sinais do fim dos tempos, né? E sinais do fim dos tempos também possuem o valor 69, tá? O fim da democracia, crises que vão trazer fome, que vão trazer um caos social completo, que estão destruindo as cidades, que estão destruindo, né, de todas as formas as bases da humanidade, ok? E também existe uma outra palavra aí que está ligada ao valor 69, que eu não poderia deixar de trazer aqui, que é o cavalo pálido, ou seja, o quarto cavaleiro do Apocalipse, tá? Que fala sobre guerras, fala sobre doenças, fala sobre a fome. Então, guerras, fome a gente já identificou aqui, doenças por enquanto nada, né? Mas doenças também estão na pauta de 2024, como eu tenho mostrado para você. E fala sobre animais selvagens, que é um termo que está em grego, que foi traduzido erroneamente para o português, no caso, né, do latim para o português, que a gente vai estar discutindo mais e tem a ver com modificação genética, inclusive. Eu já vou te deixar essa daqui adiantada, tá? Caso você queira estudar, ok? Pois bem, nós temos a figura do Donald Trump sendo mostrada próxima à figura do Putin, ambos na gematria possuindo o valor 69, então fiquem de olho nessas figuras, tá? Nós temos do outro lado o Zelensky e uma mulher acima dele, ok? E o que isso representa? O Trump de um lado, perto do Putin, e o símbolo mundial da paz, do outro lado o Zelensky, uma mulher acima dele e mísseis. Significa que se Donald Trump vencer as eleições americanas, isso trará uma relativa paz, ou, melhor dizendo, uma paz temporária ali na região da Europa. Por quê? O Trump não vai continuar, provavelmente, a financiar a Ucrânia, ele já deixou isso claro, tá? Ele não tem interesse nisso, então não vai mais ir dinheiro para a Ucrânia, não vai ir mais armamento. A OTAN provavelmente vai seguir o mesmo caminho, porque o maior orçamento que tem a OTAN é os Estados Unidos, e os países seguem, as potências europeias seguem junto aos Estados Unidos, né? E não tem condições nesse momento de financiar a Ucrânia nessa guerra sozinhos, né? Então, se o Trump entrar, ele para de financiar, ele vai obrigar o Zelensky a oferecer territórios da Ucrânia para a Rússia e aí haverá paz. Do outro lado, nós temos aí a figura de uma mulher que, se vencer as eleições americanas contra o Donald Trump, trará a guerra. E, bem, quem é essa mulher? Nós não sabemos. Pode ser que seja a Kamala Harris, pode ser que seja a Hillary Clinton, tá? Existem algumas mulheres ali, né? No momento, a Kamala Harris, por exemplo, não é cotada à presidência da República, é o Joe Biden que tenta a reeleição. Mas essa mulher aí dentro da gematria tem bastante coisa relevante, eu ficaria de olho nela. Só que nessa eleição americana, até o momento, eu aposto as minhas fichas no Trump, né? Por conta da gematria e por conta de outras coisas que eu venho vendo aqui sobre ele. É uma figura importante. E
para encerrar, meus amados, existem outras coisas aqui sobre carros energéticos, minérios estratégicos aqui e tal, que eu não vou estar falando agora, né? Que não é relevante dentro dessa análise, mas nós temos aqui a Oceania sendo mostrada, a região ali acima da Oceania que chega até o Mar da China sendo mostrada, né? Então, grandes eventos aqui, inclusive pode ser que haja a questão naval justamente nessa localidade aqui, o que eu não duvido, porque os Estados Unidos está sempre ali em conflito com a China, em disputa de força e tal. É uma região extremamente estratégica para o comércio, as exportações navais passam bastante ali, então pode ser que haja alguma coisa aqui relacionada à exportação, tá? A atividade dos navios, que eu falei anteriormente. E nós temos a região da América do Sul, né? E o que ocorre? A América do Sul, nesse momento, está passando por várias mudanças políticas e a eleição americana vai determinar muita coisa para nós, ok? Se o Donald Trump se eleger, nós teremos grandes problemas, porque o Brasil hoje está praticamente isolado aqui nas Américas, ainda mais agora com a eleição do Milei. E não só isso, o Brasil está, digamos assim, que alinhado contra as potências europeias e os Estados Unidos. Então, se o Trump é eleito, as relações que nós temos com os Estados Unidos, que já não nos favorecem, irão piorar. E aí nós podemos ver a situação do Brasil, né, enfim, entrando por um caminho extremamente dramático, tá? Em relação principalmente à economia, ok? Porque ser inimigo dos Estados Unidos é um grande problema. E o Brasil hoje se coloca como grande aliado da Rússia e da China e de outras nações que são aí do mesmo bloco e inimigo do mundo ocidental. É isso, meus amados. Este é o cenário que as elites estão pintando para o ano de 2024. Existem muitos outros acontecimentos que irão ocorrer, que eu posso até trazer com uma análise da gematria falando sobre especificamente o ano de 2024, tá? Tem muita coisa e provavelmente nós faremos, ok? O que eu peço é que você curta este vídeo, compartilhe para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E fique de olho, porque muito em breve estaremos lançando o nosso próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial para alertar você.